Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Lembrando que todos os dias a gente tem conteúdos novos por aqui. Se você não me conhece, se é a primeira vez, eu sou Marco Saravalli, estrategista, chefe de investimentos da Sara Invest, a sua casa de análise, de assessoria e consultoria de investimentos totalmente independentes, tá? Lembrando que na consultoria de investimentos já passamos de 100 milhões de reais aí sobre assessoria, sobre consultoria. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente também. Nossa análise vem passando mais de 6 mil assinantes, tá? Lembra sempre de deixar o like aqui no vídeo, né? Realmente, se puder ajudar a divulgar o nosso canal, a gente fica muito agradecido. E hoje a gente vai falar sobre economia americana, né? Será que o Biden está perdendo realmente a guerra, né, em relação à geopolítica mundial, né, realmente perdendo força? O que está acontecendo com a economia americana nesse momento? Tá? Nessa semana nós tivemos muitas informações, nós estamos gravando esse vídeo aqui no finalzinho do mês de julho, muita informação nova, e olha o que está acontecendo na economia americana. Nesse gráfico aqui, eu vou dar um zoom melhor aqui para vocês, a gente consegue ver que realmente as últimas informações que foram divulgadas do PIB, da atividade econômica americana, ainda não é um indicador fechado, mas mostram sim que a economia americana está em recessão econômica, né? Então, inclusive, teve uma polêmica essa semana, mas de acordo com as informações divulgadas recentemente, tá? Os dados do PIB, da prévia do PIB americano, acabou vindo menos 0,9%, né? Ou seja, recessão. O que é recessão econômica? Né? Para nós, economistas, nós falamos que está em recessão na economia quando a gente tem 2 trimestres seguidos de recessão, ou seja, de crescimento negativo. Os números acabaram vindo 0,9% negativo nesse trimestre, tá? Por enquanto, uma prévia bem abaixo do consenso de mercado, que era 0,5% positivo. Segundo o próprio Fed de Atlanta, já tinha essa projeção de menos 1,2%. Então, para o Fed de Atlanta não teve nenhuma novidade. Para o consenso dos economistas americanos, principalmente, realmente veio uma surpresa negativa, tá? Então, esse é o segundo trimestre consecutivo de crescimento negativo no PIB, tá? O Biden ele está relutando para realmente não considerar esse resultado, né? Para ter talvez uma metodologia diferente, mas a gente sabe sim que está em recessão, tá? Então, quais foram os fatores, de acordo com as pesquisas, que ajudaram realmente a entrar nessa recessão? Primeiro, queda no investimento, né, principalmente em estoques, refletindo principalmente uma diminuição no comércio de varejo lá nos Estados Unidos, queda no investimento, sobretudo no setor de habitação, construção civil também refletindo uma diminuição nas comissões também dos corretores, né? Redução dos gastos do governo também federal, refletindo principalmente uma diminuição dos gastos que a gente diz não defensivos, né? Redução dos gastos dos governos estaduais e locais, outros fatores como aumento das importações também, o americano vem importando mais, e aumento das exportações refletiu aumento tanto em bens quanto em serviços. Esse foi o lado, alguns impactos positivos, aumento dos gastos dos consumidores, tá? Então, o que a gente tem? Qual que é a leitura para o mercado financeiro, o mercado de capitais, particularmente? A gente tem o resultado desse segundo gráfico aqui. A gente teve agora, no final do mês de julho, a decisão do FONC, né, do Banco Central americano. Com esses dados mais fracos da economia americana, os investidores, né, a curva de juros, é o que diz, está realmente cadente, ou seja, está caindo. A gente tem a linha azul aqui de cima mais clara, que a gente consegue ver o que o mercado projetava de juros nos próximos meses, tá? Isso aqui são projeções do mercado, não é a minha opinião, não é a opinião de alguém individualmente, é o que o mercado vem pagando, vem precificando na curva longa de juros nos Estados Unidos. Então, a curva de junho, tá? Em relação após a decisão de junho, o mercado realmente deu uma acelerada. Então, o mercado esperava que chegasse a 4%, né, nas próximas decisões, os juros nos Estados Unidos aqui no começo de 2023, tá? E fosse realmente caindo ao longo do ano de 2023 até 2024.
Agora, depois que os resultados tão ruins, a gente tem um lado do copo meio cheio. O mercado já revisou para baixo essa curva de juros, espera outros poucos aumentos, tá? Mas que a gente chegue aí num pico entre 3,4% e 3,5%, tá? No final desse ano, e que realmente a gente não chegue no patamar de 4%. Isso é o que está na curva, está sendo precificado na curva agora no final desse mês de julho, principalmente após a divulgação desses dados muito ruins da economia americana, da atividade econômica, entrando sim, na nossa opinião, efetivamente em recessão, tá? Então, essa é a curva de juros, que também tem beneficiado a curva de juros de outros países, inclusive a nossa aqui no Brasil, e também tem beneficiado os ativos de risco, as bolsas. Então, pessoal, para você fazer investimento em ações aqui no Brasil, no mundo, você precisa entender de curva de juros americana no Brasil. Não adianta ficar olhando, tentando adivinhar que se a ação vai subir, se vai cair amanhã, no próximo segundo, no próximo minuto. Precisa entender de curva de juros, e isso justifica, inclusive, a alta recente, agora no final do mês de julho, tá? Essa redução das expectativas de juros nos Estados Unidos por conta da atividade econômica mais fraca lá. Então, todo mundo já sabe que realmente a atividade está mais fraca, que o Biden realmente está perdendo forças aí na economia americana, só que a curva de juros pode ter uma desaceleração, ou seja, o Banco Central não precisa ir tão longe lá nos Estados Unidos. Essa leitura agora, essa revisão dessa linha mais clara para essa linha mais escura atual, após a reunião de julho, tá bom? Então, isso aqui é o que tem determinado no desempenho das bolsas no curto prazo, seja nos Estados Unidos, se você investe qualquer coisa nos Estados Unidos, e também refletindo aqui no Brasil, tá bom? Então, de novo, economia americana muito fraca, dando sinais, sim, claros, entrando oficialmente em recessão e também afetando a curva de juros e também os seus investimentos em renda variável como um todo. Quando a gente fala em renda variável, estamos falando de fundos imobiliários, então, até mesmo falando de criptomoedas, às vezes você nem sabe o que está acontecendo no mundo de criptomoeda, esse gráfico também pode justificar, tá? Menor aumento da taxa de juros, você tem possibilidade aí também de impacto nos ativos de risco como um todo e também nas suas criptos também. A gente tem visto um movimento aí de oportunidade, forte valorização também em algumas criptos, beleza? Então lembre sempre de deixar nos comentários aqui se você tem investimento internacional, isso é importante também. E como está a sua posição de bolsa? Você está comprando em bolsa, reduzindo bolsa, investindo mais ações, vendo oportunidade? Deixa aqui nos comentários para a gente ver um pouco a sua opinião, beleza? Lembrando, toda semana a gente tem a nossa Sara Live, segunda-feira, às 21 horas, 9 horas da noite. Todo dia tem conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? A gente se vê em breve. Qualquer dúvida, é só me chamar em relação ao nosso time de research, nossa consultoria de investimentos, que não para de crescer todos os dias, muita gente entrando aqui, abrindo conta com a gente. Agora a gente fazendo câmbio também, né, fazendo contratos de energia, enfim, a gente tem diversas oportunidades aí para não só trazer rentabilidade, mas para você ter um melhor serviço e também um bom atendimento, beleza? E também custos muito melhores aí nas suas alocações, tá certo? Qualquer dúvida é só nos chamar, a gente se vê em breve por aqui. Até mais!